Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma aula do Desafio de 6 Meses. Eu sou o Eduardo Vilela, educador financeiro. Hoje nós temos aí mais de 1.700 alunos de 18 países. A gente ajuda as pessoas com essa parte de organização financeira para acabar com as dívidas, ter dinheiro sobrando, e também na parte de investimentos para atingir a independência financeira. E lembrando que a gente sempre busca criar um plano para cada pessoa para que consiga atingir a independência financeira em menos de 10 anos. E o que seria essa independência financeira? É quando a gente está com o dinheiro investido, que esse valor investido rende o valor mensal que paga todas as contas. Dali para frente, a gente consegue atingir a tão famosa independência financeira. E o legal de quando a gente cria uma estratégia para cada um de vocês é que a gente consegue saber exatamente em quanto tempo você vai atingir a sua. Vale lembrar que todas as estratégias que nós montamos são estratégias exclusivas, porque não adianta nada pegar o que deu certo na minha vida e tentar colocar na sua, o que dá certo na sua, colocar na vida de outra pessoa, porque não vai dar. E é o que acontece com muita gente. Às vezes a gente até pega uma dica na internet, assiste um vídeo ou outro, mas sempre quando vai tentar colocar em prática o que a pessoa está dizendo lá, não dá certo. Por quê? Porque não existe uma única estratégia que serve para todo mundo. Cada estratégia é única. Cada pessoa tem um tipo de salário, cada pessoa trabalha de um jeito. Tem pessoas que têm filhos, outras não têm. Tem gente que mora fora do Brasil, tem gente que mora no Brasil. Ou seja, tudo isso vai interferir diretamente na sua estratégia. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pega alguma dica na internet e tenta aplicar na nossa vida. Claro que tem toda a parte de educação financeira que a gente aprende e coloca em prática e vai ter um resultado bom, mas de nada adianta se a gente não tiver um planejamento claro com a nossa vida financeira, com essa ligação da educação financeira. Daí a gente consegue alavancar cada vez mais a nossa vida financeira. Então, o que que é importante? Pega papel e caneta, que tudo que nós vamos passar aqui é o que dá certo na prática. Lembrando que tem muitas coisas que quando você vai pesquisar na internet, ou às vezes até mesmo em livros, que parece que vai dar certo, mas na hora que vai colocar em prática, não acontece. Por quê? Porque a vida não é somente os números. A vida ela é baseada em questão do nosso psicológico, os sonhos que a gente tem, e tudo isso vai interferir nas suas atitudes do dia a dia. Na semana passada, nós falamos bastante sobre a questão do núcleo financeiro emocional, das pessoas ao nosso redor, as nossas atitudes, os ambientes, e tudo isso vai influenciar. E aí, baseado em tudo isso, a gente começa a trazer também conteúdos de educação financeira. E aí, o que que é importante? A sua estratégia, se você pegar e fazer exatamente o que está lá, já vai dar certo. Só que para ela dar certo, a gente precisa te instruir o que você deve fazer no dia a dia. Então, não é só anotar quanto ganha, quanto gasta, que tá tudo certo. Porque muitas pessoas já fizeram isso, colocaram na planilha quanto ganha e quanto gasta e não mudou nada. Ou então, anotou tudo num papel, mas no final das contas também não adiantou. Por quê? Porque no meio do caminho vão acontecendo coisas diferentes. Por isso a importância da gente aprender como resolver esses problemas. Então, quando a gente está acompanhando cada um de vocês, a gente sabe exatamente como resolver qualquer tipo de problema financeiro que venha surgir no meio do caminho. Então, na hora que surgir, você tem que ser o mais rápido possível em informar. Olha, Edu, aconteceu um problema aqui, ó. Aí manda. "Ô, Edu, mudou isso. Edu, eu teve problema no cartão de crédito. Edu, surgiu um valor a mais para receber, ou um valor a menos. Tudo isso, quanto mais rápido você for, melhor para você e a sua estratégia vai ficando cada vez melhor. Então, pega papel e caneta e anota tudo que nós vamos abordar aqui no nosso conteúdo de hoje. Vale lembrar que durante essa aula, eu vou pedir para vocês anotarem 3 códigos justamente para saber quem que está participando, quem não está, e até mesmo para poder depois passar algumas atividades importantes para você aplicar aí no seu dia a dia, tá bom? Então anotem todas as informações, que tudo isso aqui vai ser relevante para o seu dia a dia. Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui para poder mostrar a apresentação. Tá aparecendo aí para vocês já? Show? Maravilha. Então, o desafio de 6 meses é um trabalho de consultoria e mentoria financeira, na qual a gente monta uma estratégia exclusiva para cada pessoa, para que consiga melhorar a vida financeira já no período aí de 6 meses. E com isso a gente consegue criar planejamento para acabar com as dívidas, fazer investimentos, atingir independência financeira. Então, o legal é que a gente consegue já fazer todo um planejamento para a vida do que deve ser feito. E aí, o que que é importante quando se trata dessa parte de educação financeira? É igual em questão da nossa alimentação. Então imagina só, você foi lá na nutricionista, ela foi, te passou a dieta legal, você foi e emagreceu. Beleza. Só que se você não continuar cuidando da sua saúde, o que que vai acontecer? Você vai engordar de novo, certo? E isso acontece da mesma forma com a parte financeira. Se você aprende a cuidar do seu dinheiro e cuida certinho, você vai conseguir organizar, acabar com dívida, acumular patrimônio, vai realizando seus objetivos. A partir do momento que você parar de cuidar, o que que vai acontecer? Você volta. E só que qual que é o grande problema na parte financeira? Na parte financeira, muitas vezes você volta da noite para o dia se você fizer errado. Porque se você emagreceu e você fizer uma coisa errada no final de semana, você não vai engordar, por exemplo, 30, 40 quilos. Mas se você fizer errado várias vezes, vai chegar nesse peso.
Com a parte financeira, se você faz tudo certinho, mas você uma vez faz errado e dá aquela pisada na jaca mesmo, de se endividar bastante, fazer tudo ao contrário da educação financeira, é como se você estivesse ganhando 40, 50 quilos de uma vez. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa parte financeira. Por isso que quando a gente monta o planejamento e faz esse acompanhamento, é justamente para você aprender a cuidar do seu dinheiro para dali para frente conseguir prosperar cada vez mais. E aí, qual que é o nosso objetivo? O objetivo de hoje é que você aprenda como controlar o dinheiro durante o mês. Porque no meio do caminho vão acontecendo imprevistos, do tipo ganha mais, ganha menos, gasta menos. Não é nem talvez, alguma coisa vai acontecer diferente. E aí você sabe exatamente o que fazer nesse caminho e sempre lembrando que tem que nos avisar. Surgiu coisa diferente, avisa. Então, direto a gente manda lá no grupo lá, pessoal, imprevistos acontecem, a gente sabe disso, por isso que a gente acompanha todos vocês. Sempre que surgir coisa nova, manda lá no nosso grupo, que eu tenho um grupo exclusivo com cada um de vocês aqui, no qual a gente vai responder para poder ajustar a sua estratégia em tempo real. E aí, o que é importante? Tudo que eu ensino aqui é o que eu faço na minha vida, é o que a gente aplica também na vida das pessoas que trabalham junto com a gente, nosso time. Para quê? Para você colocar em prática e ter bons resultados. E aí, conforme eu até falei em uma aula anterior, mas é sempre importante bater nessa tecla, existem 5 perfis financeiros. Aí você só precisa entender qual que é o seu perfil. Então, o primeiro perfil financeiro que nós temos aqui é o devedor, o segundo é o gastador, o terceiro é o desligado, o quarto é o poupador e o último é o investidor. Lembrando que esse primeiro perfil, que é o devedor, ele ganha o salário, paga as contas e faz dívidas. Esse tipo de pessoa não enriquece. O segundo perfil é o gastador, que é aquele que recebe o salário, paga as contas, gasta tudo, acaba não fazendo dívida, mas tudo que ganha, gasta. E se sobrar alguma coisa, olha para o lado para ver onde que vai gastar para torrar esse dinheiro, porque na conta basicamente parece que não pode ter dinheiro. Se tiver, a pessoa se sente mal, acha que até não pagou alguma conta, mas esse é o tipo de perfil gastador, que esse aqui também não enriquece. O terceiro perfil que nós temos é o desligado, que esse aqui está mais perdido que segue em tiroteio, não sabe quanto que ganha, quanto gasta, o que que tem que pagar, se tem alguma conta que já venceu, está totalmente perdido. Essa pessoa também não consegue enriquecer. Aí nós temos o poupador, que é aquele tipo de pessoa que já está um pouco mais controlado, paga as contas em dia, consegue fazer sobrar um pouco, está poupando, mas não está investindo. Basicamente está separando o dinheiro. Que geralmente na nossa família tem algum tio, algum primo que sempre tem um pouquinho mais de dinheiro, que é o que socorre todo mundo. Alguém teve problema, corre lá no tio, corre lá no primo, que essa pessoa vai ajudar. E esse tipo de pessoa muitas vezes não enriquece, mas está com a vida tranquila, porque sempre tem o dinheiro sobrando, está tudo sossegado. O único perfil que enriquece de verdade é o investidor. Que o perfil investidor é aquele que faz o dinheiro sobrar e investe para o dinheiro vir a mais. Porque quando você aprende a investir o seu dinheiro, você alavanca o seu patrimônio. Porque, vamos dar um exemplo. Não sei se vocês sabem, mas se você investir apenas R$ 350 todos os meses, em 30 anos acumula R$ 1 milhão. Porém, ó, se a gente pegar esse valor de 350 e multiplicar por 320, que é o período aí de 30 anos, dá 112 mil. Ou seja, tudo que passa de 112 mil até 1 milhão é juros que a gente consegue ganhar no meio do caminho. Significa que o que vai potencializar todo o seu resultado financeiro é o quê? É o tempo. Então a gente não pode ter pressa. Se você não veio de uma família rica, você vai ter que construir a sua família rica. E aqui, isso vai acontecer nas próximas gerações. Por isso que é importante a gente entender qual que é o nosso perfil. Dentro disso, você vai também analisar qual é o perfil do seu cônjuge, caso você tenha. Edu, meu marido, ele tem a mente devedora, ele é desse perfil devedor. E eu sou do tipo poupadora. Quem que tem que cuidar do dinheiro? É você. Porque se deixar o dinheiro na mão do descabeçado, vai gastar toda a grana, vai se endividar e vai atrapalhar o seu progresso. O dinheiro, a gente sempre fala que é do casal, não importa quem ganha mais. Se você ganha 5 mil e o seu marido ganha 3, vocês ganham 8. Se você ganha 2 mil e a sua esposa ganha 10, vocês ganham 12 e assim por diante. Ou seja, o dinheiro é do casal, porém, quem tem que cuidar do dinheiro é quem tem mais aptidão com a grana. Não deixe o dinheiro na mão de quem não sabe cuidar. E essa pessoa que não sabe cuidar, ela vai aprender. Por isso que a gente ensina toda essa parte de educação financeira. Mas o que é importante é a gente trazer todo mundo para esse lado do investidor. Quando você aprende a fazer o seu dinheiro sobrar e está investindo, você vai alavancar a sua vida. Que é o que a gente fala bastante sobre o método CIF, que a gente vai falar daqui a pouco, que é o controlar, investir e fazer mais dinheiro. Dentro da educação financeira, é importante a gente entender alguns conceitos. Quando você vai organizar a sua vida, não adianta simplesmente só fazer mais dinheiro, porque é o que muitas pessoas pensam. Estou endividado, estou com algum problema financeiro, o que que a pessoa pensa? Vou trabalhar mais.
Se você trabalhar mais sem organizar a sua vida financeira, não vai adiantar nada. É basicamente o quê? Você tem um balde que está furado. Se você ficar colocando água nele, a água vai sair. E muitas pessoas, o balde não está nem furado, ele basicamente não tem fundo. Tudo que você coloca vai direto embora. Então não adianta, pode colocar a quantidade de água que for, vai vazar. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar esse balde e arrumar ele, tampar esse furo para que não tenha mais problema. Tampou o furo, o que que vai acontecer agora? Pode colocar água que ele vai encher. Com a vida financeira é a mesma coisa. A gente precisa parar para resolver, entender qual que é a causa raiz do seu problema. Para algumas pessoas, que no caso é a maioria, o problema está no uso do cartão de crédito. Para outras pessoas, são pessoas que pegam dinheiro emprestado com um banco, ou então às vezes com a agiota. Para outras pessoas, é aquele carnezinho de loja. Então você só precisa entender qual que é o seu problema e que está te atrapalhando. Entendeu de onde está vindo esse problema? Agora vamos atacar. Mas dentro dessa parte de educação financeira, a gente vai falar alguns conceitos. E aí, até já pedindo para vocês aqui anotarem o primeiro código. Então, ó, lembrando que durante aqui a nossa aula, nós vamos falar três códigos, que é importante você anotar para depois enviar no grupo exclusivo que eu tenho com cada um de vocês. Tá bom? Então, ó, primeiro código que nós temos aqui, abundância. Anota aí. Primeiro código, abundância. Anota aí, gente. Deixa de anotar, não. Não, primeiro código, abundância. Vamos lá, então. Em questão do método CIF, o que que seria isso? Atendendo a todas as pessoas, a gente começou a identificar o que que faz uma pessoa prosperar financeiramente. E não é só fazer mais dinheiro, não é só investir e não é só controlar. Tem pessoas que são endividadas que elas falam: Nossa, eu preciso aprender a investir o meu dinheiro para poder melhorar de vida. Você pode investir o que for, se a sua vida não estiver controlada, você não vai conseguir enriquecer. Aí tem pessoas, como eu disse, que pensam: Vou fazer mais dinheiro, vou trabalhar mais, vou me empenhar mais. Não vai adiantar nada, porque sua vida não está controlada. A base é o controle financeiro. O que que seria o controle financeiro? É quando você está pagando as suas contas e já está fazendo sobrar. Daqui a pouco eu vou falar qual que é o valor ideal para falar que tem esse controle. Mas se você consegue pagar suas contas e está fazendo sobrar, a primeira letra que nós temos aqui do C, que é o controlar, já está sendo feita. Ou seja, você trabalha, paga suas contas, controla o seu dinheiro porque você está fazendo sobrar. Essa sobra a gente vai para o I do CIF, de investir. Se eu controlo e invisto, automaticamente eu vou enriquecer. Isso aqui é fato. É só questão de tempo para chegar onde eu quero. Se você tentar investir sem alinhar o controle financeiro, não vai adiantar, porque o que acontece? Se você nunca parou para organizar a sua vida financeira, e você fala, ó, vou assistir um vídeo no YouTube, eu vi lá que eu tenho que comprar as ações da empresa tal, eu tenho que comprar criptomoedas, fazer um monte de coisa. Aí, beleza. E falam que primeiro você tem que investir e depois pagar suas contas, certo? Fala, não, invista primeiro e depois paga suas contas. Isso está certo? Depende do momento financeiro que você está. Por quê? Vou explicar agora. Se você recebe seu salário e investe o seu dinheiro e a sua vida está descontrolada, o dinheiro que você já tinha antes já não dava para pagar tudo. E agora você pegou e tirou da jogada e investiu, aí que não vai pagar mesmo. E aí o que acontece nesse ponto? Você investe, sua vida está descontrolada. Você tem que pagar a conta. O que que você faz? Você vai ter que tirar o dinheiro do investimento e colocar para cá. Aí no outro mês você tenta de novo, investe, aí tá faltando dinheiro aqui, tira o dinheiro e paga as contas. E fica nessa. Chega uma hora que você desiste. Você fala, esse negócio de investir não adianta nada. Eu estou investindo lá, mas não está mudando minha vida. É claro que não. Você não parou para organizar. O investimento ele não vai fazer mágica. Não é da noite para o dia ou em um mês que você vai conseguir ter um resultado bom. O que vai alavancar a sua vida nos investimentos é o longo prazo. O fator do enriquecimento é o tempo. Se você parar para organizar a sua vida financeira e investir, você vai ter um resultado bom. Se você não parar para organizar a sua vida financeira e tentar investir, não vai dar certo. Então, esse cenário de você primeiro investir antes de pagar as contas é depois que você aprendeu a controlar a sua vida financeira. Então, a primeira coisa que você tem que fazer antes desse ponto de investir é controlar. Consegui controlar o dinheiro que eu estou ganhando, tá pagando as contas e começou a sobrar, agora eu sei quanto que está sobrando todo mês. Porque se eu estou controlando minha vida financeira, onde, por exemplo, eu ganho R$ 4.000 por mês e de conta eu tenho 3.000, o que que vai acontecer agora? Eu tenho a certeza que eu ganho 4 e pago 3. Então, o que eu vou fazer agora no próximo mês, que eu estou controlado, tenho certeza do meu dinheiro, ao receber os 4.000, na hora eu vou pegar R$ 1.000 e vou investir. Vai sobrar esses 3. Os 3 é exatamente o valor que eu preciso para pagar as contas. Eu pego os 3, pago todas as contas. Conta bancária zerada, conta de investimento cheia. E aí eu consigo alavancar. Ou seja, esse papo de você se pagar
antes de pagar suas contas, é depois que você aprender a controlar o seu dinheiro. Enquanto você não estiver controlando e fazendo sobrar e sabendo exatamente quanto está sobrando, não caia nessa falácia, porque você vai se prejudicar. Primeiro, que você vai investir e não vai ter resultado, você vai ir para o lado errado e vai falar que esse negócio não funciona, mas por quê? Porque você está querendo pular etapas. Primeira coisa que a gente faz é aprender a controlar para fazer sobrar, e aí dessa sobra eu vou investir. Nesses investimentos, de início, a gente vai fazer a nossa reserva de emergência. Lembrando que a reserva de emergência é um dinheiro que é para uma emergência. Então, o que é emergência? Bateu o carro, o filho ficou doente, cachorro ficou doente, quebrou o celular, ou seja, os imprevistos. Só que imprevisto é previsto. Ou você acha que nunca mais você vai ficar doente na sua vida? É claro que vai ficar. Quem tem filho, você acha que seu filho não vai se machucar alguma vez, você vai ter que correr com ele lá para o hospital? É óbvio que isso aí vai acontecer. Se você tem carro, você acha que seu carro nunca mais vai estragar? Sua casa, não tem que fazer manutenção. Ou seja, é muita ignorância a gente achar que o imprevisto é imprevisto. O imprevisto, eu só não sei quando vai acontecer, mas ele é previsto. Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho que ter um dinheiro para uma emergência. E ao investir para uma reserva de emergência, que é a primeira coisa que a gente vai fazer, é o quê? É investir no local que tem duas coisas: segurança e liquidez. O que seria isso? A segurança, porque o dinheiro não pode desaparecer, porque é uma emergência, e a liquidez, que é o quê? É a capacidade que eu tenho de fazer o dinheiro virar dinheiro na minha mão. Vamos dar um exemplo. Se eu pegar o meu dinheiro e comprar um carro, eu precisar do dinheiro rápido, eu vou conseguir esse dinheiro rápido? Não. Ou seja, o carro não tem liquidez. Agora, se eu deixo o dinheiro, por exemplo, na poupança, que não é o ideal, mas se eu deixo na poupança, concordo que tem a liquidez, eu consigo resgatar a qualquer momento. Significa que quando nós vamos fazer investimento, a gente busca duas coisas: segurança e liquidez. Dentre esses dois tipos de coisas que nós buscamos nos investimentos, o melhor investimento que nós temos hoje seria o Tesouro Selic, que é um tipo de investimento que nós temos dentro do Tesouro Direto, que esse investimento do Tesouro Direto é um investimento no qual a gente empresta dinheiro para o governo. Ou seja, é o tipo de investimento que é o mais seguro que tem. Mesmo você não acreditando no governo, o investimento mais seguro que tem é o Tesouro Direto. Por quê? A ordem de quebrar um país é quebra tudo em questão de empresa, quebra tudo que você criou, por último é o governo. Então, no pior dos casos, o governo vai imprimir mais dinheiro e vai te pagar. Por isso que uma das coisas também que a gente faz ao começar a investir é também separar o nosso dinheiro para não deixar somente no Brasil. Mas a primeira coisa que nós vamos fazer é a reserva e no lado do investimento. Agora que eu estou controlado e eu estou investindo, aí sim eu vou buscar fazer mais grana. Se você buscar fazer mais dinheiro antes de controlar o seu dinheiro, fazendo sobrar todos os meses, não vai dar certo. Porque você vai fazer mais grana, você não vai conseguir resolver sua vida, você vai gastar mais dinheiro, o banco vai liberar mais crédito e você vai gastar mais ainda no seu cartão de crédito, você vai pegar dinheiro emprestado, você vai se afundar cada vez mais, fazer alguns, entre aspas, investimentos que o seu gerente está te passando e com isso você não consegue prosperar. Por quê? Porque você está buscando fazer mais dinheiro antes de controlar e investir. Então a ordem é essa, e tem que ter os três. Primeiro eu aprendo a controlar para fazer o meu dinheiro sobrar. Está sobrando? Agora eu vou investir esse valor de sobra e agora eu vou fazer mais dinheiro. Porque se eu estou fazendo mais depois de controlar e investir o que eu já ganho, concorda que tudo que eu estou ganhando aqui já vai direto para investimento? Porque eu não preciso desse dinheiro. Eu já estou pagando tudo aqui. E aí que a gente consegue alavancar nossa vida financeira. Porque, vamos dar exemplo. Se você hoje ganha R$ 5.000 e de conta você tem 4.000, você recebe 5, paga os 4, sobra 1.000. Beleza. Só que se agora você está com essa vida financeira controlada e está investindo nesses R$ 1.000 e consegue aumentar a sua renda de 5 para 10, o que vai acontecer? Você vai receber R$ 10.000, esses 10.000 você paga os 4 e vai sobrar 6. Significa que quando você dobra o seu salário sem aumentar o seu custo de vida, você não vai só dobrar o que está sobrando. Nesse caso, você multiplica por 6. E aí o que vai acontecer? Você vai conseguir atingir a sua independência financeira muito antes. Porque tem até um número mágico sobre a parte de investimentos para você atingir a sua independência financeira, que é o seguinte: para você conseguir atingir a sua independência financeira em 10 anos, você precisa investir todos os meses a metade do seu custo de vida. Lembrando que custo de vida não é o seu salário. Tá? Então, se você ganhar 5 e o seu custo de vida hoje é de 4, se você investir a metade desses 4 aqui, ou seja, 2.000, todos os meses, em 10 anos, você vai ter um patrimônio que vai render o valor mensal que paga essas contas. Significa que, se você hoje ganhar 5, paga os 4 e está sobrando R$ 1.000, sua meta é aumentar os seus 5.000 para pelo menos 6. Porque aumentando para pelo menos 6, você vai receber 6.000, paga os 4, sobra 2. 2.000 é metade dos seus 4 custos de vida. Investir nesse valor de 2, em 10 anos você atinge a sua independência financeira.
Ou seja, não é difícil atingir independência financeira. Só que você tem que fazer o que tem que ser feito. Simples assim. Alinhou a questão do método CIF, a vida vai ficando mais fácil. Até que tudo certo? Beleza? Maravilha. E aí, como que eu sei que eu tenho o controle financeiro? Muitas pessoas acreditam que tem controle financeiro só porque as contas estão sendo pagas em dia. Só pagar a conta em dia não é ter controle financeiro e juntar qualquer dinheiro não é ter controle financeiro. Porque muita gente às vezes fala para mim: Ah, não, Edu, minha vida está controlada, cara. Eu pago minhas contas em dia, tudo e consigo juntar os R$ 200 todo mês. Aí eu pergunto: Mas quanto que é o seu salário? Da pessoa: Ah, meu salário é 5 mil. Bom, calma aí. Então você ganha 5 mil e está juntando R$ 200 por mês. No período de um ano, que são 12 meses, você vai juntar R$ 2.400. R$ 2.400 comparado ao seu salário é pouco durante o ano. Por quê? Para eu falar que eu tenho controle financeiro, eu tenho que acumular pelo menos o dobro do meu salário mensal no período de um ano. Se o seu salário mensal é de 2 mil, o mínimo que você tem que acumular em um ano é R$ 4.000. Se o seu salário é de 5, o mínimo é 10 e assim por diante. E é nesse ponto que eu pego a maioria das pessoas. Que a pessoa que ganha 5 mil e está juntando R$ 200 por mês, no ano ela levanta 2.400. Aí fala, mas calma aí, 2.400 está super longe de ser o dobro dos 5 mil. Significa que não tem nada de controle aí. Só que a pessoa ela acha que está controlada porque a maioria das pessoas estão endividadas. E ela fala, eu não estou endividado, estou juntando dinheiro, então tá tudo certo. Não tá. Mas isso só vai acontecer depois que você aprender a alinhar os três pontos, controlar, investir e fazer mais. Porque o que vai definir em questão da nossa vida financeira? São 3 anos, pessoal, para vocês darem uma virada violenta na vida financeira. Por quê? O primeiro ano, a gente sempre fala que é o pior de todos. O primeiro ano, quando você decide melhorar a sua vida financeira, você primeiro vai acabar com as suas dívidas e começar a ter dinheiro sobrando. No primeiro ano, acumula o dobro do salário? Dificilmente. Em alguns casos, sim, mas na maioria dos casos não, porque o primeiro ano é o ano de organizar a vida financeira, acabar com as dívidas e começar a ter dinheiro sobrando. Se tudo der certo, consegue acumular o dobro. Mas na maioria dos casos, o primeiro ano, isso não vai acontecer. Então, se você está iniciando agora, ou então não completou o primeiro ano, saiba que o primeiro ano, realmente, ele é o mais difícil de todos. Depois, no segundo ano, já fica tranquilo, porque se você passou por esse primeiro ano, no segundo, você já está com o dinheiro sobrando. E é nele que você consegue juntar o dobro do seu salário. A partir do terceiro ano, você já vai conseguir ter uma vida muito mais tranquila e dali para frente ninguém segura mais. E certamente você já vai ser uma das pessoas mais ricas da sua família, se não a mais rica. Por isso que a gente não pode parar. Então, dentro desse primeiro ano, tem tudo aquilo que eu explico para vocês. Começou a organizar a vida hoje, os 4 primeiros meses, zona de arrebentação. A vida vai te testar para ver se você merece ter uma vida melhor ou não. E nesse período de 4 meses aqui, acontecem imprevistos, dá vontade de desistir, bate desânimo, pessoas que te amam vão tentar te desanimar, quer xingar o Edu e tá tudo certo. O importante é você saber que tá nessa zona de arrebentação e ela vai passar. Então, esses 4 meses é um momento de teste para você mesmo ver se você merece ter uma vida melhor. Se você parar nesse período, o que que vai acontecer? Você vai voltar para a estaca zero. Voltar para a estaca zero é continuar do jeito que você não queria. Ou seja, não faz sentido algum você desistir. Porque desistir é voltar para onde você não quer, e desistir é voltar para um momento onde você não vai realizar sonho algum. Você só vai ficar se preocupando, ansioso, não dormindo direito. Por quê? Porque você está decidindo. Ou seja, não desista nos primeiros 4 meses, que eles são os mais difíceis. Passou o período de 4 meses, a gente vai entrar no período de 6 meses, ou seja, mais dois, né? Nesse período aqui, você já está com a vida financeira mais organizada, em alguns casos já está conseguindo investir, não o valor total que poderia, porque né, às vezes tem algumas dívidas ali, mas já está conseguindo ter a vida financeira mais controlada, onde paga as contas, tem dinheiro, um pouco de dinheiro sobrando, já está se divertindo. Ah, dali para frente a vida muda. Dos 6 meses ao período de um ano, então desses 12 meses, aqui você já consegue organizar melhor a sua vida financeira e vai acumulando cada vez mais. Aonde vai começar a bola de neve. Começou o segundo ano, é só não parar mais, que daí você consegue ter uma vida incrível. Dali para frente, não para e você consegue entender que teve progresso e aí não para. Porque qual que é o grande problema? O ser humano, ele é baseado em progresso. Se você não sentir progresso, você para. Por isso que todos os meses, quando a gente manda a virada de mês para todos vocês, a gente fala o quê? Ó, tá aqui o nosso mês, assim que terminar o mês, nós já vamos ter eliminado tanto em dívida. Por quê? Porque no começo dá a impressão de que não está funcionando. Isso é com todas as pessoas. Porque no começo você só está pagando conta e quitando algumas dívidas. E tudo que era para sobrar, você não vai ter dinheiro sobrando para poder investir e fazer as coisas. A sobra que era para ter, a gente antecipa a dívida para tirar da frente. Para quê? Para passar logo a zona de arrebentação.
Porque se você não pegar e ter foco em acabar com essas dívidas, vai passar 6 meses, um ano, você não vai ter quitado as dívidas e você vai entrar no sistema que eu falo que é o sistema da Jaque. Já que eu tenho uma dívida, vou fazer outra. E aí você vai fazendo uma atrás da outra. Então o que a gente tem que fazer é tirar a dívida da frente para você desacostumar o seu cérebro que é normal ter dívida, porque não é. Você tem que sair desse mundo das pessoas endividadas que acham normal isso e ir para o lado das pessoas prósperas, que no caso não tem essas dívidas de consumo. Porque existe dois modelos de dívidas. Existem dois modelos de dívidas. Nós temos a dívida de consumo, que é a dívida burra, e a dívida de alavancagem, que é a dívida inteligente. O que seria a dívida de consumo? É aquela dívida que você faz só para consumir o dinheiro. O dinheiro não volta, porque você só gastou. E já era. Vai ter algum retorno? Nenhum. É dívida de consumo, é dívida burra. A dívida burra você não faz. Você tem dinheiro para gastar. Quando você tem dinheiro para gastar, tô querendo comprar roupa, tô querendo comprar as coisas. Beleza, você tem a grana para gastar? Tem. Tá tranquilo. Agora, se você não tem o dinheiro e faz dívida para uma dívida dessa, você está sendo burro. Porque você está fazendo uma dívida de consumo, que essa aí só te atrapalha. E agora tem a dívida de alavancagem, que é a dívida que faz você enriquecer. Por exemplo, você foi, está querendo comprar um celular. Saiu o iPhone novo, você fala, quero comprar iPhone. Aí só que você quer comprar um iPhone para quê? Para mexer no WhatsApp e no Instagram, sendo que você nem trabalha com a internet. É burro, por quê? Você vai gastar dinheiro com um negócio desse só para mostrar para os amigos que você tem um iPhone? É besteira. Agora, se você usa o celular para fazer dinheiro, você faz live, você tira fotos, às vezes trabalha com um filmmaker ou alguma coisa do tipo, você vai fazer esse mesmo celular te gerar dinheiro. Aí sim você pode até fazer uma dívida do tipo, vou parcelar esse negócio, só que o valor da parcela vai ser paga com o dinheiro que eu vou fazer com esse negócio. Ou seja, é uma dívida de alavancagem. Nesse caso, quando a gente consegue entender isso, a vida vai ficando mais fácil. E aí é onde você consegue fazer o quê? Controlar melhor a sua vida. Por isso que eu falo que para eu falar que eu tenho controle financeiro, tem que acumular o dobro do salário. Só que isso só vai acontecer a partir do segundo ano, dentro desses três primeiros que nós vamos fazer a nossa vida dar uma virada muito boa. Até que tudo certo? Beleza? Show. E aí, o que que nós temos que fazer com o nosso dinheiro? Estou até passando rápido aqui, depois eu vou explicando cada um. O dinheiro caiu na conta, a gente vai fazer a ordem de pagar as contas, que é nível 1, nível 2, nível 3. Vai mudar o vencimento das contas de nível 2 e nível 3. Aí eu sempre falo que tanto faz o dia que recebeu o salário, aplicar a técnica do papel mágico ou a técnica do envelope, não ter medo de informar as mudanças, saber que quando a gente foca em dívida, dá a impressão de que não sobra, depois eu vou falar em questão em caso dos imprevistos, pagar as contas o quanto antes e não ter pressa e respeitar o tempo. Vamos lá, um por um agora. Primeiro, a ordem de pagar as contas não ensinaram nada para a gente questão do que é importante pagar. Então, para cada um, se eu perguntar para cada um de vocês aqui, antes de ter aprendido sobre isso, qual que é a conta mais importante? Cada um vai falar uma. Se eu parar as pessoas na rua, por exemplo, se eu parar 30 pessoas na rua e perguntar como que elas organizam a vida delas, cada uma vai me explicar um jeito de organizar a vida financeira. Sendo que ninguém aprendeu nada sobre isso na escola. Então, cada um vai seguindo o seu caminho. O que seria essa ordem de pagar as contas? Nível um, nível 2, nível 3. Nível um são as contas fixas. Elas são as primeiras na fila do pão. Recebeu o salário, primeira coisa que tem que pagar é a conta fixa. Você não tem que gastar com cafezinho, você não tem que gastar com restaurante, você não tem que pagar cartão de crédito, tem que fazer nada disso. Você tem que pagar a conta fixa. E lembrando que as contas fixas são aquelas contas que a gente vai pagar até morrer. É tudo que não dá para quitar. Por exemplo, tem como eu ligar na água e falar assim, ó, ô água, eu quero quitar todas as águas da minha vida? Não dá, certo? Ou seja, é uma conta fixa. Agora, cartão de crédito, empréstimo, cheque especial, financiamento de carro, financiamento de casa, concorda que tudo isso aqui dá para quitar? Ou seja, isso aqui é dívida. A conta fixa não é aquela conta que todo mês é o mesmo valor. Porque tem pessoas que falam, não, eu tenho uma conta fixa aqui que é o carro. Todo mês é o mesmo valor. Dá para quitar? Dá. Então não é conta fixa. Ah, Edu, mas não tem dinheiro. Tá bom, mas se eu te desse a grana toda, não ia dar para quitar? Daria. Então é dívida. Conta fixa não é essa conta fixa, é conta que todo mês você vai ter que não tem como quitar. Esse exemplo da água que eu dei. A água, cada mês vem um valor. A luz, cada mês vem um valor. Fica oscilando por volta de um valor médio, porém todo mês vai estar lá. Não tem como você quitar todas as águas da sua vida, não tem como quitar todas as luzes da sua vida e assim por diante. Então essas são as contas fixas, são as primeiras na fila do pão. Todas essas contas, como água, luz, mercado, gasolina, essas contas assim, não adianta atrasar, não adianta parcelar e nem passar no crédito, porque no próximo mês vai ter de novo. Então a gente tem que aprender a receber o salário e pagar ali, ó, à vista. Ah, Edu, mas eu gosto de controlar melhor pelo cartão de crédito.
Aí eu pergunto, juntou o dobro do seu salário? Não. Então não tem nada controlado desse cartão aí. Você está se enganando que está controlando. Então para com essa enganação. Primeiro que a gente paga conta fixa, nível um no débito. Paguei conta fixa nível um, agora eu vou para nível 2. Nível 2 são as dívidas que têm lastro. Por exemplo, o financiamento de carro e casa, que se deixar de pagar, perde. E por último, menos importante, é nível 3. Aqui entra dívida com amigos, Serasa, empréstimo, cheque especial, cartão de crédito. É tudo o último na fila do pão. Só que o que geralmente as pessoas fazem? Inverte a ordem. Recebe o salário, paga o cartão de crédito. Aí fica sem dinheiro, usa o cartão, aí recebe o salário, paga o cartão, fica sem dinheiro, usa o cartão. Aí entra no ciclo que não acaba nunca mais. Que daqui a pouco um cartão vira dois, dois viram três, três viram quatro, pega empréstimo, cheque especial e vai embora. Tudo por quê? Só porque você inverteu a ordem. Então a gente tem que voltar na ordem correta para poder estruturar. Então, primeira coisa a pagar nível um. Depois nós vamos pagar nível 2. E se der, vai pagar nível 3. Nível 3 é o tipo de dívida que dá para a gente negociar depois para pagar com desconto. Mas, no geral, é sempre essa ordem. Em questão do segundo item, que é do vencimento das contas. Todas as contas que são de nível 2 e nível 3, a gente tem que mudar para o dia 20. Não dá para mudar? Beleza. Porque às vezes tem algum contrato de casa, carro, alguma coisa assim que não dá. Mas tudo que der para mudar, muda pro dia 20. As contas fixas, o que tiver como, que geralmente todas têm como mudar, água, luz, internet, todas as contas aí você consegue mudar o vencimento também. Mudar o vencimento dessas contas para o dia 20. Por que mudar para o dia 20? Muitas vezes você começa o mês, aí você tem um descasamento de contas com o seu salário. O que seria isso? Vamos supor que o seu salário é de R$ 4.000. No dia 5 você recebe 2.000 e no dia 20 você recebe 2.000. Ou seja, R$ 4.000 o seu salário total. Só que até o dia 10 você tem o valor aqui de R$ 3.000 para pagar. Aí vamos lá, cara. Você no dia 5 recebeu 2. Até o dia 10 tem que pagar 3.000. Você usa dois para pagar três, falta R$ 1.000. O que que vai fazer aqui? Ou você vai atrasar, ou vai usar o cheque especial, ou vai mandar para dentro de cartão de crédito. Sendo que os outros dois vai receber ali na frente. Se você sabe que vai receber 4.000 até o dia 20, o que que você faz? Muda o vencimento de tudo para o dia 20. Porque quando chegar no dia 20, você já tem 4.000 na mão e paga os três. E aí, com isso, você consegue pagar as contas sem precisar usar cartão de crédito, não fica usando cheque especial, não atrasa a conta. Então, esse modelo onde você só paga as contas de acordo com o jeito que vem, está totalmente errado. A maioria das pessoas nunca escolheu o vencimento de uma conta. Ou se escolheu, meio que assim, foi só de forma aleatória. Ah, que dia que você prefere pagar a conta? Dia 5, 10, 15 ou 20? Aí você fala, ah, põe dia 5 aí. Nem você sabe por que você escolheu. Só escolher, ah, vai esse aqui que é melhor. Por quê? Não sei. Então não tem essa. É mudar o vencimento para o dia 20. Mesmo mudando para o dia 20, a gente vai pagar as contas antes, que depois eu vou falar aqui também. Mas beleza, mudei esse vencimento. Terceiro ponto, tanto faz o dia que recebeu o salário. Quando a gente está organizando a vida de vocês, pode ver que quando a gente manda o planejamento do mês, tá lá, ó, tá aqui o nosso mês de setembro. A gente está começando o mês aqui com R$ 200, vai receber o salário X, vai pagar as contas, tal, 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 e terminar o mês ali com R$ 100. Beleza? Aí fala, Du, mas como que você sabe que vai terminar com R$ 100? É matemática. Se você ganha lá 200, está começando com 200, recebe um salário, paga as contas, tudo, é conta de mais e menos. No final, tem que sobrar 100. Se não está sobrando 100, ou é porque você gastou além do planejado, ou porque você não tem conta, tem alguma conta lá que tenha mais que você não colocou, ou as duas coisas. E aí, com isso, a gente começa a encontrar um problema. Descobriu isso, já tem que passar para a gente poder ajustar, porque a conta tem que bater. É claro que não vai bater exatamente até os centavos, porque alguma coisa vai mudar. Mas o importante é o quê? Ter um norte para essa conta para saber onde a gente vai chegar. E tanto faz o dia que está recebendo o salário. Se eu mudar o vencimento para o dia 20, as contas vão fechar certinho. Aí, além disso, nós temos também a técnica do papel mágico, que a gente chama aqui de TPM. O que seria essa técnica do papel mágico? Deixa eu parar de compartilhar aqui com vocês para mostrar rapidinho. Então, ó, onde geralmente a gente perde a mão com as contas. Aí geralmente perde a mão com as contas que não são tabeladas. O que seria uma conta que não é tabelada? Por exemplo, mercado, gasolina, restaurante, são contas que não são tabeladas. Oi, mas o que seria uma conta tabelada? Vamos supor a sua internet. Você paga um valor lá, digamos, de R$ 180 por mês. Se você usar muito ou pouco, a internet não vai ser o mesmo valor? Ou seja, é uma conta tabelada. Ali você não vai gastar mais. Não tem como você chegar e falar, nossa, esse mês a internet deu R$ 5.000. Isso aí não vai acontecer. Por quê? É uma conta tabelada. Mesma coisa em questão, por exemplo, do Spotify. Se você assina o Spotify, tem um valor tabelado. Você paga lá R$19,90 por mês, R$15,90, R$29,90, qualquer valor. Se você escutar muita ou pouca música,
vai ser o mesmo valor. Netflix, se você assistir muito ou pouco filme, é o mesmo valor. Ou seja, não é ali que você perde a mão. Você perde a mão em contas que não são tabeladas, que são essas contas que a gente faz para a rua. Tá andando no shopping, tá indo no restaurante, ou então até mesmo no mercado, gasolina, essas coisas. Então, como que a gente faz para controlar o nosso dinheiro da forma correta? Porque tudo que você não controla, é certeza que vai dar problema. Então, você tem que aprender a controlar os gastos para conseguir prosperar. E quando a gente vai determinar quanto vai utilizar, a conta é sempre de cima para baixo. Por quê? Tem pessoas que falam, Edu, olha aqui, ó, anotei tudo no papel, até os centavos, mas não sobrou nada. Por que que não sobra nada? Porque não adianta anotar o que gastou. Você tem que olhar para frente e determinar quanto vai gastar, e desse valor que você determinou, você faz de cima para baixo. Vamos dar um exemplo. Digamos que eu separei aqui, ó, R$ 1.500 para utilizar no mercado. Então, o que a gente faz? Você vai fazer o que a gente fala que é o TPM, que é a técnica do papel mágico, de mágico não tem nada. Mas vamos lá. Colocou aqui, ó, R$ 1.500. Beleza. Edu, fui ao mercado e gastei R$ 200. Não, você não gastou R$ 200. Você vai riscar esse valor que você tem, você tinha, ou melhor, e vai fazer o quê? Você tinha 1.500. Aí você foi, gastou esse dinheiro. Você risca e agora você deixa aqui o outro valor de 1.300. Ou seja, é de cima para baixo. Foi ao mercado de novo, gastou 100? Não, você não gastou 100. Agora de 1.300 você tem 1.200. Edu, foi ao mercado e gastei 200. Não, você não gastou 200, você tem 1.000. É sempre de cima para baixo. Por quê? Se você ficar olhando os valores picados, do tipo, fui ao mercado, gastei R$ 20, 30, 50, você... Desculpa. Você acha que os pequenos gastos não vão atrapalhar a sua vida. Você fala, ah, mas é só R$ 30, é só 50, é só 20. Quando junta tudo, você gastou 3.000. E ele fala, meu Deus, para onde foi meu dinheiro? Estou querendo viajar, não consigo. Estou querendo fazer uma plástica, não consigo. Estou querendo comprar um carro, não consigo. Estou querendo almoçar no Coco Bambu e não consigo. Só que na hora que junta tudo que você está gastando, dá 2, 3 mil reais. Por quê? Porque você está anotando errado. Nunca anote o que você gastou. Anota o que sobra. E aí, dessa maneira, você começa a controlar melhor. Porque se eu determinei que eu tenho R$ 1.500 aqui, ó, durante o mês para usar no mercado, significa que é metade até o dia 15, a outra metade do dia 15 para frente. Então, se eu já gastei mais da metade do valor antes do dia 15, o que que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que dar uma segurada. Então, nessa que eu consigo entender que o dinheiro acaba, é onde você para de gastar. Porque depois você vai vendo, caramba, eu tô com, era 1.500, eu tô com R$ 600 agora, e ainda é dia 10. E aí você fala, calma, mas por quê? De onde foi esse dinheiro? Aí você vai vendo lá, você gastou R$ 20, 30, 50, 10, 15, 20. Na hora que vê, o dinheiro está indo embora. Tudo por quê? Porque você está tendo esse controle agora, né, no caso, se você fazer esse controle, para o dinheiro não ir embora da sua vida. Agora, se você não fizer esse controle, ele vai. Por isso que as contas que você verifica que não são tabeladas, tem que controlar na ponta do lápis, senão o dinheiro vai embora. E principalmente as contas que você percebe que você gasta mais. Então é aquele negócio, é você ser transparente com você. Vamos dar um exemplo. Na minha casa, tem duas contas que, se a gente não controlar, gasta com força sem perceber, que é mercado e diversão. Se a gente não para controlar esse valor que é o de mercado e diversão, vai embora. Então, o que precisa fazer? A gente tem que colocar um teto para ir gastando aos poucos. Porque é aquele negócio. Ainda mais quando a renda aumenta, a gente começa a perceber, entre aspas, que pode gastar com força. Mas e aí? E os sonhos que a gente tem para realizar? Então, as contas que você perceber que você tem facilidade de gastar mais, é nela que você tem que estar olhando o tempo inteiro. Então, assim, eu não estou preocupado com o valor da minha internet. Eu não estou preocupado com o valor da gasolina, porque na gasolina eu não fico gastando muito também. E mesmo a gasolina não sendo tabelada. Então, são contas que eu não preciso me preocupar. Agora, se eu perceber que essas contas são contas que eu tenho que ficar de olho, eu vou olhar, porque senão o dinheiro vai embora. Daí daqui a pouco você não percebe e está gastando muito mais. E o que era para você investir para realizar seus sonhos, você está gastando comprando pipoca. Então, o que a gente tem que fazer é parar para organizar de fato a nossa vida financeira para não gastar dinheiro à toa. Então, essa técnica do papel mágico, ela é muito boa e ajuda demais. Coloca um papel na parede ou na sua geladeira, lá com o valor, e vai sempre abatendo o valor que você já utilizou. Outro ponto que a gente coloca aqui, não ter medo de informar as mudanças. É coisa que eu bato na tecla, eu falo o tempo inteiro, mas às vezes acontece de alguém não falar. Então, assim, ó, aconteceu alguma coisa diferente do plano, avisa. Edu, mas o que que é diferente do plano? A gente manda uma estratégia do mesmo, manda. Qualquer coisa diferente do que tem lá, é só falar. Edu, ó, surgiu um valor novo. Aí, daí o que a gente vai fazer? A gente vai verificar como encaixar.
Não é que a gente vai falar, olha, não vai fazer. Porque às vezes, nossa, eu tenho que comprar um óculos pro meu filho. E aí vai falar comigo, não, não vou falar com o Edu, não, senão ele vai falar para não fazer. Não, não tem essa. Se for coisa importante, a gente vai fazer. Só que a gente tem que verificar de onde vai sair esse dinheiro. Porque não adianta você só fazer e, vamos lá, que Deus vai ajudar. Tá bom, você pode rezar o que for, mas se você torrar toda a sua grana, não vai ter dinheiro. Então você tem que aprender, calma. Eu vou gastar esse dinheiro a mais? Vou. Da onde que eu posso tirar esse valor aqui? Eu consigo fazer mais grana para poder suprir? Ah, agora eu não consigo. Tá, então eu vou ter que economizar alguma ponta. E você vai economizando. Por exemplo, esse mês era para gastar R$ 1.000 de diversão. Eu vou ter que fazer um óculos que vai custar 300. Então tá, tudo bem esse mês, ao invés de ter 1.000 de diversão, ter 700. E aí, os R$ 300 que seria da diversão, eu coloco o óculos. Ah, tudo bem, porque é importante fazer o óculos. Fechou, vamos fazer. Mas o importante é o quê? É sempre avisar. Então, não precisa ter medo, vergonha, receio, qualquer coisa de informar. Porque às vezes algumas pessoas falam, nossa, Eduardo, fiquei com vergonha de falar o que aconteceu, que vocês estão dedicados em ajudar na estratégia. Mas é justamente por isso. Você não tem que ter vergonha de informar o que está mudando. Porque a gente sabe que isso aí vai acontecer com todas as pessoas. É por isso que a gente acompanha todo mundo. O imprevisto vai acontecer. E quando acontecer, é só informar que a gente consegue ajustar. Tá? Então, assim, não tente arrumar por conta própria. Porque é aquilo, você está pagando uma consultoria financeira. E aí, você não vai utilizar essa consultoria quando precisa? Não faz sentido. Você está pagando por um trabalho. E aí, quando você precisa deles, não, deixa eu fazer sozinho aqui e tal, para não incomodar. Não tem essa. Deu problema, avisa, que a gente já consegue ajustar e encontrar a melhor solução para você. Entenda que assim, nós atendemos já mais de 1.700 pessoas. Então, qualquer coisa que acontecer na sua vida, a gente sabe arrumar. Independente do que aconteça, a gente resolve e pode ter certeza que a nossa estratégia vai ser a melhor que existe para poder resolver a sua vida financeira. Então, não tenha medo, vergonha, nem receio de passar os dados para a gente, tá? Aí, o sexto ponto, quando nós focamos na dívida, dá a impressão de que não sobra. Então, o que eu vou pedir para vocês? Todo mundo bate 3 palmas comigo aqui. Um, dois, três. Vai lá. Um, dois, três. Um, dois, três. Por quê? Isso aqui é para gravar na mente. Quando foca na dívida, dá a impressão de que não sobra. Quando a gente começa a organizar a vida financeira, no primeiro mês não vai sobrar dinheiro, no segundo mês não vai sobrar dinheiro, talvez comece a sobrar um pouco no terceiro. Em alguns casos, não sobra também. Por quê? Porque de início, tudo que era para sobrar, a gente está antecipando dívida. Tá pagando as contas. Sobrou R$ 300, a gente vai pegar e já vai quitar a dívida que estava parada, vai zerar o caixa. No outro mês de novo, e de novo. A gente vai fazer isso, principalmente no período da zona de arrebentação, que são os 4 primeiros meses. Por quê? É importante tirar a dívida da frente. Como eu disse, enquanto você tiver dívida, você entra no sistema da Jaque. Já que eu tenho uma dívida, vou fazer outra. Então a gente tem que parar com isso e achar que isso é normal. Tem que tirar a dívida da frente. Por isso que dá essa impressão de que não sobra. E justamente por esse motivo, nós enviamos para vocês todos os meses quanto de dívida está sendo quitada, o que está acontecendo, para justamente deixar claro. Porque senão você fica, nossa, passou 2 meses, 3 meses, não estou investindo ainda. Mas não é assim que funciona. Lembra da parte do controlar? A gente está no C do CIF, controlando para fazer sobrar dinheiro. Quando sobrar, você vai investir, pode ficar tranquilo. E aí, depois que estiver investindo, aí alavanca patrimônio. Por isso a importância de entender exatamente esse ponto. Então, quando focamos na dívida, dá a impressão de que não sobra. Lembrando das 3 palminhas, para ninguém nunca mais esquecer isso aqui. Beleza? Aí também, o que fazer em caso de imprevisto? Porque quando a gente está no começo de uma organização financeira, ainda não tem a reserva de emergência. Então, o que a gente precisa fazer? A gente não tem como tirar recursos de algum lugar porque ainda não tem. Surgiu um imprevisto, nós vamos primeiro pensar, tem alguma forma de levantar dinheiro? Como assim, Edu? Você pode vender alguma coisa parada na sua casa? Uma bicicleta que ninguém usa, tem uma impressora parada, um notebook que ninguém usa também. Dá para levantar dinheiro de alguma forma? Ah, dá. Então, beleza, vamos vender esse negócio para levantar o dinheiro e resolver esse imprevisto. Ah, Edu, não consigo. Então tá. Do valor que você tem para diversão, a gente pode utilizar esse valor para resolver esse imprevisto? Porque por enquanto ainda não tem reserva. Então vai ter que segurar um pouco na diversão. Ah, dá para fazer. Beleza. Ah, esse mês está apertado de diversão também e tal. Beleza. Na parte do mercado, dá para reduzir R$ 200 esse mês? Tem um valor ali que você estava gastando, por exemplo, com algum cabelo, alguma coisa, tudo. Tem como esperar para colocar no próximo? A gente vai encaixando para ajustar esses imprevistos. Por quê? Esse negócio de encaixar e equilibrar as contas, a gente só vai fazer isso no começo, porque no começo ainda não tem a reserva. Então tem que dar esse jeito. Agora, passou um certo período, você vai ter a sua reserva e quando acontecer, tem de onde tirar.
Então saiba que é um período curto que você precisa fazer dessa forma, não é para sempre. E quando passar o momento que tiver com o dinheiro de reserva, aí sossegado, você consegue fazer tranquilamente sem ter que tirar de alguma outra conta. Mas no início é necessário fazer dessa forma. E até mesmo alguns imprevistos tem como esperar. Por exemplo, Edu, risquei meu carro na pilastra do prédio. Aí eu pergunto, precisa arrumar esse mês? Ah, é importante, tá bom, mas vamos lá, o carro vai parar de andar? Ah, não vai. Então, no próximo mês dá para arrumar? Ah, dá. Então, beleza, espera o próximo. Ou então dá para esperar 2 meses? E assim por diante. Por quê? Porque senão, surgiu um negócio. Não, tem que arrumar. O carro furou o pneu, ao invés de só colocar lá aquela borrachinha lá para travar, tu quer trocar o pneu. Falei, calma, vamos organizar primeiro. Porque depois que vier com o dinheiro sobrando, a gente faz outras coisas melhores. Mas de início, principalmente no começo, tem que dar essa sambada mesmo ali para conseguir organizar tudo. O oitavo ponto, pagar as contas o quanto antes. Como eu falei, em questão do vencimento das contas no item 2 de mudar o vencimento para o dia 20. Beleza. Mesmo mudando para o dia 20, se está com o dinheiro na mão no dia 10, pague. Não precisa esperar o vencimento, paga tudo quanto antes, porque isso vai facilitar o seu controle financeiro e isso também vai agradar e ajudar a empresa ou a pessoa que você está pagando. Porque, ó, vamos pensar, você não gosta de receber antes? Por que que você não paga antes? Então paga. Aí do mas a minha manicure é só no dia 25. Eu falei, tá bom, você tá com o dinheiro no dia 5, paga ela, vai ficar felizona, depois você só vai lá e usa. Então, isso vai fazer com que você ajude essa pessoa ou essa empresa que você está fazendo o pagamento. Até porque ficar com esse dinheiro na mão não vai te deixar rico. Não adianta investir nesse meio tempo que não vai adiantar nada. E ainda corre risco de você gastar o dinheiro, porque o dinheiro está ali paradinho. E aí, às vezes, o dinheiro parado, você pega e gasta. Acho que até ali na frente eu faço um dinheiro aqui e tal, e depois não faz. Então, o que a gente tem que fazer? Tá com o dinheiro na mão? Já paga as contas o quanto antes ou o mais rápido possível. E o nono ponto, não tenha pressa e respeite o tempo. Conforme eu falei, são 3 anos para a gente dar uma virada violenta na nossa vida financeira de forma positiva. Onde, no primeiro ano, a gente acaba com as dívidas e começa a ter dinheiro sobrando. No segundo ano, já está tranquilo financeiramente. No terceiro ano, nós já somos uma das pessoas mais ricas da família, se não a mais rica. Dali para frente, ninguém vai te segurar mais. Se você quiser viajar, você viaja para onde você quiser. Se você quiser comprar carro, você compra. Quer mobiliar sua casa, mobília. O que você quiser fazer em qualquer lugar do mundo, você consegue fazer. Só que tem que esperar o danado os 3 anos. E não adianta fazer o primeiro ano certo, no segundo você faz errado. Você vai voltar para estaca zero. Aí são 3 anos de novo. Então tem que tomar muito cuidado, porque conforme eu falei na parte financeira, é entre aspas ingrato comparado até com a saúde. Porque na saúde, se você perder 30 quilos, você não vai guardar 30 quilos em um dia. Agora, na parte financeira, se você organiza sua vida certinho, você juntou 30 mil e você faz errado uma única vez, você perde tudo e volta lá para o zero. Ou às vezes você faz até dívida e se prejudica. Então, muitas vezes você pode se prejudicar em apenas um dia. Por isso tem que tomar muito cuidado. Fez certo, continua e alinha no método do CIF, que é o controlar, investir e fazer mais dinheiro. Até que tudo certo? Show? E aí, então, assim, o próximo código que eu vou passar para vocês aí, anota aí, ó, sonhos. O primeiro código foi abundância, segundo código, sonhos. Anota aí, por gentileza, sonhos. Primeiro código, abundância, segundo, sonhos. Todo mundo anotou? Maravilha. E aí, em questão da parte de finanças de casal, conforme eu falei para vocês, é importante alinhar a parte financeira com o seu cônjuge, caso você tenha. Então, o que que logo de cara a gente faz? Não importa quem ganha mais, o dinheiro é do casal. Você ganha 5 mil, seu marido ganha 10, vocês ganham 15. Você ganha 10 mil, ou melhor, você ganha 3 mil e a sua esposa está ganhando 8, então vocês ganham 11 e assim por diante. Ou seja, não importa quem ganha mais, o dinheiro é do casal. Porque senão dentro da mesma casa vai ter uma pessoa rica e outra pobre, e muitas vezes você só está fazendo mais dinheiro porque tem alguém na retaguarda. Que se não tivesse, ia ter que estar parando para resolver essas coisas de casa, da vida, tudo mais, e você não ia conseguir fazer o dinheiro que você está fazendo. E nesse caso que eu disse de ter uma pessoa rica ou outra pobre, é o seguinte: imagina só que você ganha 20 mil reais e o seu cônjuge ganha 2 mil. Aí vocês separam as contas de forma proporcional. Ah, você paga água, luz, eu pago o resto. Tá bom. E aí o que vai acontecer? Você pega seus 20 mil, paga as contas, tem para pagar e sobra uns 10. Aí com esses 10 você consegue comprar roupa, você consegue trocar o carro, você consegue fazer um monte de coisa. E a outra pessoa, ganhando os dois,
pagou as contas ali e não consegue fazer muita coisa. Aí o que vai acontecer? Dentro da mesma casa, uma pessoa rica e outra pobre. E isso vai gerar conflito. Então vocês precisam olhar para a mesma direção, alinhar o objetivo de vocês e juntar essa grana. E até mesmo, né? O importante é fazer o casal fazer sobrar pelo menos 20% do que ganha. Entrou dinheiro na conta, tudo que vocês estão ganhando, pelo menos 20%. Por quê? Se vocês estiverem juntando pelo menos 20% de tudo que está ganhando, vocês vão entrar naquele cenário que eu disse, que é de conseguir acumular pelo menos o dobro do salário mensal do período de um ano. E aí, com isso, conseguem realizar os sonhos de vocês. Até mesmo em questão de quem deve gerenciar o dinheiro, é quem tem mais facilidade. Como eu disse, tem aqueles cinco perfis financeiros: devedor, gastador, desligado, poupador, investidor. Você não pode deixar o dinheiro na mão do descabeçado. Você não pode deixar o dinheiro na mão do devedor, do gastador ou do desligado. Se o seu marido é gastador, não deixe o dinheiro na mão dele. Se a sua esposa é gastadora, não deixe o dinheiro na mão dela. E assim por diante. Vocês têm que alinhar que o dinheiro é do casal, mas tem uma pessoa que é responsável por gerenciar esse negócio. Por quê? Não tem essa, o dinheiro é do casal e cada um gerencia uma parte, vai dar pau. E principalmente a pessoa que não está alinhada financeiramente, ela vai torrar a grana. E não é maldade dela, é porque ela não tem esse modus operandi de prosperidade financeira ainda. Só isso. Por quê? Se você deixar o dinheiro na mão da outra pessoa que não tem essa facilidade, essa aptidão, vocês não vão conseguir realizar o objetivo de vocês. Por isso a importância de entender todas essas regras de educação financeira que eu falei em alinhar o casal. Muitos casais, quando a gente atende, às vezes uma pessoa está indo para o lado poupadora, que está cuidando já do dinheiro, e a outra não. E depois de um tempo, essa outra, que estava totalmente desligada, ela aprende e vem para esse lado, porque entende que na hora que o casal anda junto, alinhando a parte financeira, prospera e realiza todos os sonhos. Agora, se um está indo para um lado, outro para o outro, não vai dar certo. Então, aquele negócio. Tem que remar a canoa para o mesmo lado. Se cada um remar para um lado, não vai sair do lugar. E pelo contrário, muitas vezes você ainda vai para o lado errado. Então, aquele negócio é alinhar o objetivo de vocês e quem tem mais facilidade tem que gerenciar o dinheiro. Edu, mas o dinheiro não é do casal? É do casal, mas é uma pessoa que tem mais aptidão que tem que cuidar desse negócio. A não ser que as duas tenham facilidade e cuidem bem. Aí tá tudo certo. Mas quem tem mais aptidão deve cuidar. Não importa se é o homem ou se é a mulher. Tem vários casais que eu atendo no qual a mulher que cuida do dinheiro e o homem não. E tem outros casais que eu atendo que é o homem que cuida e a mulher não. E tá tudo certo. Não existe uma regra em questão do sexo. O importante é vocês entenderem quem cuida melhor e é essa pessoa que cuida melhor que vai gerenciar o dinheiro. E aí, não, como eu disse, é não deixar o dinheiro na mão do gastão, senão o dinheiro vai embora. Você deve estimular a ambição do outro. Então, o que seria isso? Lembra que eu falei de fazer mais dinheiro? Quando você estimula o seu homem ou a sua mulher a fazer mais grana, vocês vão prosperar cada vez mais, porque ao prosperar financeiramente, vocês melhoram como pessoa. Eu sempre falo que é impossível uma pessoa que ganha 3 mil fazer 30 mil reais sendo a mesma pessoa. Não dá. Você vai ter que se desenvolver e desenvolver várias virtudes. Você tem que aprender sobre oratória, comunicação, vendas, gestão, liderança, finanças, pessoas. Tem várias coisas que você vai ter que aprender. Não é da noite para o dia que você vai fazer mais grana. Muitas vezes fala, nossa, eu gostaria de fazer mais dinheiro. Tá, mas o que você está fazendo para fazer mais dinheiro? Ah, estou trabalhando mais. Não vai adiantar nada. Você tem que aprender todas essas outras coisas. Que ao aprender isso, você se torna um ser humano melhor e automaticamente você faz mais dinheiro. Não é só fazer mais grana. Porque, vamos supor, eu pego uma empresa que está faturando 100 mil reais todos os meses e dou na sua mão. Você nunca montou um negócio, você não sabe nada de vendas, de gestão, liderança, time, você não sabe de nada que envolve um negócio de empresa. Em um mês você quebra a empresa. Então, não é só dar um ativo na sua mão e falar, ó, roda. Se você não tiver o conhecimento para cuidar disso, vai dar problema. Então, o que é legal, quando um estimula a ambição do outro, a gente consegue prosperar cada vez mais. E uma coisa que eu sempre falo, principalmente para os homens, é o seguinte: no começo, talvez vai ser difícil. Mas o que que é importante? Homens, dê um jeito de fazer o dinheiro suficiente para pagar as contas da sua casa, para sua esposa trabalhar se ela quiser. Por quê? Se você está trabalhando pra caramba, fazendo mais dinheiro, paga suas contas, a sua esposa, ela não vai ter a obrigação de trabalhar, ela trabalha porque ela quer. Não tô falando, como eu disse, a mulher pode trabalhar? Poder pode, dever não. Porque se você está suprindo isso, a sua mulher vai trabalhar com o que ela gosta.
E aí ela não vai ter a pressão e a encheção de saco do chefe que fica ali botando pressão, alguma coisa do tipo. Ela só vai trabalhar com o que ela gosta e automaticamente vai fazer mais dinheiro. Automaticamente a sua casa vai ficar melhor. Você vai ter um ambiente mais agradável. E sem contar que todo esse dinheiro que a mulher está fazendo, lembrando que o dinheiro é do casal, é sobra 100%. Vamos supor que as contas que você tem na sua casa está dando um total de 5 mil. E você está fazendo 7 mil. Então, beleza. Com 7 mil que você está fazendo, já paga todas as contas, sobra 2. E a sua esposa está fazendo mais 5. Então, beleza. Todos esses 5 aqui que está sobrando é de vocês. Vai juntar com seus 2 que sobram, tem 7. Vocês têm 7 mil reais todos os meses para poder investir e realizar vários sonhos. Isso faz com que vocês alavanquem a vida de vocês. Então, o que é o ideal? É justamente isso, buscar isso de você ser cada vez melhor para poder suprir para a sua família. No começo, é difícil para todo mundo, mas é um cenário que é possível a partir do momento que você vai fazendo cada vez mais. E aquilo que eu disse, para você fazer mais dinheiro, não é necessariamente só trabalhar mais. O que você precisa fazer é o seguinte: vá atrás de pessoas que fazem mais dinheiro do que você e pergunta para essa pessoa o que que você faz. Essa pessoa vai explicar o jeito que ela trabalha e você vai ver que ela está fazendo coisas diferentes do que você está fazendo. E aí você aprende e aplica na sua vida. Porque pensa comigo, a pessoa que ganha 10 mil reais, 10 mil reais, às vezes você ganha 5, a pessoa ganha 10. Qual que é a diferença dela para você? Ela só sabe alguma coisa que você não sabe. Só isso. Aí você tem que entender o que que essa pessoa está fazendo. Ah, essa pessoa faz isso. Então tá, traz para sua vida e aplica. E aí com isso você vai ter resultados melhores e você se desenvolve como pessoa. E é aquilo que eu sempre falo, quando a gente entende que a vida é sobre você se desenvolver cada vez mais, é a hora que você não para de crescer. Porque a gente aprendeu que é só ter um emprego e ficar nele para o resto da vida. Sendo que não é. Você tem que aumentar suas fontes de renda, que a gente chama de MFR, múltiplas fontes de renda. Quanto mais fontes de renda você tiver, melhor para você. Porque você vai ter a primeira fonte de renda que banca a sua vida, tem a segunda fonte de renda que é lucro total, uma terceira, a quarta, a quinta, você vai criando várias. Edu, mas eu não sei como criar fonte de renda. Beleza, você já deu alguma pesquisada na internet sobre isso? Não, então pesquisa. Hoje em dia, com o chat GPT, não faz sentido você falar que não sabe alguma coisa. Qualquer coisa que você quiser aprender, vai no chat GPT, conversa com ele. Vai no YouTube, vai ter vídeo ensinando. Algum lugar vai estar explicando. Então, assim, a gente não está mais na época lá que você tinha que caminhar, encontrar bibliotecas, livrarias espalhadas pelo mundo, tinha que andar pra caramba para chegar lá. A gente está no momento onde, com um clique, você acessa qualquer informação do mundo inteiro. Então, não tem essa de que não dá. Você só tem que correr atrás e fazer a sua parte, que automaticamente você vai crescer. E isso faz com que você estimule a ambição dentro de você. Por isso, ó, você mulher, estimula a ambição do seu marido. Você marido, estimule a ambição da sua mulher e assim por diante. E com isso vocês vão crescer cada vez mais. O terceiro ponto, definir três valores. Isso aqui é depois que vocês já estão com a vida financeira organizada. Organizou a vida financeira, tá tudo tranquilo? Agora vocês podem definir valores para poder gastar sem precisar questionar um outro nem nada. Porque no começo vocês estão organizando a vida financeira para acabar com dívida. Então, isso aqui não existe. Depois de organizar, aí entra os três valores. Por exemplo, vocês definem que até R$ 200, dando exemplo, tá? Isso vai depender do valor que você recebe de salário e tudo mais. Mas vamos dar um exemplo. Até R$ 200, cada um pode gastar durante o mês. Então, R$ 200, gastou, tá tudo certo. Pode gastar, não tem que avisar nada, só vai e gasta. De R$ 200 a R$ 500, tem que avisar o outro. Passou de R$ 500, pede permissão. Ô, Edu, mas isso para cada compra, para cada dia? Não, durante o mês. Vamos supor que você gastou R$ 100 hoje. O limite lá de 200, é 200 para gastar sem avisar. Gastou mais 100, bateu os 200. Aí na semana que vem você quer gastar mais. Você só avisa a outra pessoa, ó, seguinte, eu já gastei 200, vou gastar mais 150 aqui. Então tá, é 200, 150, 350, vai indo. Até a hora que bate um outro limite. Passou esse outro limite, já tem que pedir permissão. Por quê? Porque senão vai atrapalhar o sonho do casal. Às vezes vocês se planejaram para fazer uma viagem no final do ano e a outra pessoa está gastando a doidada. Então, o que tem que fazer? Separar valores justamente para isso. Mas é aquilo que eu disse, isso aqui é depois de organizar a vida financeira, depois que já está com o dinheiro sobrando para estruturar e poder gastar tranquilamente. E também noite do casal. Não dá para fazer noite do casal? Faz tarde do casal, alguma coisa do tipo, mas faça alguma coisa em casal, porque muitos casais se desconectam com o tempo, principalmente quando tem filho. E aí não sabe nem o que fazer quando está com o outro. Se não tiver alguém junto, não sabe fazer. Vai sair em casal, fala, "Ô, vamos chamar o casal tal para ir com a gente?" Não consegue sair junto, um olhar no outro, conversar. Se o casal amigo não for, não sai.
Então, o que você tem que fazer? Você tem que aprender a se conectar com com o seu cônjuge. Fazendo dessa forma, vocês vão ter uma relação muito melhor. E essa noite do casal, como eu disse, não precisa necessariamente sair. Você pode fazer na sua casa, faz uma noite, né, faz um macarrãozinho legal, faz ali, coloca um vinho, uma luz de vela, tal. Um momento de vocês, para quê? Para ter essa conexão. Porque é importante fazer. Se não fizer, automaticamente o casal vai desconectando. Tem casais que, se o marido chama a esposa para ir ao cinema, ela pergunta por quê. Fala, "Vamos ao cinema? Por quê? Você fez alguma coisa, né?" Meio que assim, porque o negócio já ficou tão afastado, sabe? Um desconectando o outro, que isso aí não existe mais. Então, o que você tem que fazer? Você tem que lutar por essa conexão do casal. Fazendo tudo isso, o casal vai prosperando junto. Ah, Edu, mas não dá para fazer à noite, por conta de filho e tal. Beleza, pega à tarde. Então, recentemente, tá difícil para eu com a minha esposa a gente conseguir sair à noite, por conta do nosso filho, que tem um horário também que dorme e tudo mais. A gente pode até deixar com outras pessoas, que às vezes tem a rede de apoio para poder ajudar nisso, mas o que a gente fez? A gente prefere sair durante o dia. Então, a gente pega, por exemplo, semana passada, a gente pegou, foi num restaurante, no Vasco, fica ali do lado do Cuco Bambu, foi na parte da tarde. Tem outros momentos que a gente sai, faz isso também. Mas para quê? Para não perder esse momento de conexão de casal. Então, é muito importante poder fazer tudo isso para vocês se realizarem e crescerem cada vez mais. Até aqui, beleza? Show? E aí, então, assim, ó, a lista do mês que vem, já indo para a nossa parte final aqui, tá? Então, assim, o que que seria a lista do mês que vem? Que a gente coloca a sigla do LNV. Tudo que você quiser comprar, anota no papel, que é a lista do mês que vem. Então, por exemplo, deu vontade de comprar uma batedeira. Não compra, anota no papel. Aí, deu vontade de comprar um óculos de sol. Não compra, anota no papel. Vai anotando tudo. Quando virar o mês, aí você vai verificar. Dessas coisas que eu anotei, o que que realmente eu quero? Você vai ver que tem muita coisa que você nem quer mais. Foi só fogo de palha, alguma propaganda que você viu, alguém que falou alguma coisa, estava dando shopping e deu vontade de comprar. Isso aqui faz com que você pare de gastar dinheiro à toa. Porque o que foi importante vai continuar sendo importante no próximo mês. E aí você compra no outro mês. Muitas das coisas que você quer comprar, elas não são urgentes do jeito que você acha. Você consegue esperar o próximo mês. Só que às vezes a gente quer um negócio para ontem. Então essa lista do mês que vem, ela é super importante para você não gastar dinheiro à toa. Deu vontade de comprar, lista do mês que vem. Então tem uma folha também em casa que a gente faz o quê? Vai anotando todas as coisas. Aí quando chega no final do mês, a gente verifica o que que nós vamos comprar no próximo mês. Na hora que vai ver, tem um monte de coisa que eu nem quero mais. Por quê? Porque era só fogo de palha. Eu vim em algum lugar, deu vontade, tudo. E aí, com isso, eu acabo não comprando no próximo mês porque não é importante. Então, essa lista do mês que vem é super importante para você colocar aí na sua geladeira. Sempre que quiser comprar alguma coisa, não compre. Anota lá para comprar no próximo mês, se for importante. E também se couber no orçamento para o próximo mês. Porque às vezes fala, ó, na lista do mês que vem, nossa, eu queria comprar um iPhone à vista. Aí fala, tá, mas não tem onde eu vou comprar. Ah, mas eu coloquei aqui na minha lista, então eu vou comprar. Não, não é assim que funciona. Então a gente vai comprar somente as coisas que cabem também no nosso orçamento. A zona de arrebentação. Conforme eu falei para vocês, todo mundo que começa a organizar a vida financeira tem a zona de arrebentação, que é são os primeiros 4 meses, na qual a vida te testa para ver se você vai ter uma vida melhor ou não. O que que seria essa zona de arrebentação? É igual quando a gente está na praia e entra na água. Assim que você entra na água, tem a parte que a onda quebra, que é a zona de arrebentação. Se você parar ali, o que que vai acontecer? Vai tomar um tapão da onda, tomar um caldo e voltar para a areia, que é onde você não quer ficar. Então tem que passar o mais rápido possível por essa parte da zona de arrebentação para chegar no mar que está mais calmo. Chegando no mar que está mais calmo, dali para frente já está mais sossegado. Agora, com a vida financeira, é idêntico. Tem a zona de arrebentação financeira, que dura 4 meses na qual acontecem várias coisas, né? Do tipo, vão acontecer imprevistos, dá vontade de desistir, pessoas que te amam vão tentar te desanimar, às vezes bate algum desânimo, conforme eu falei, dá vontade de me xingar, e tá tudo certo. O importante é você saber que são 4 meses que vão ser dessa forma. E eu já preparo para quando acontecer, você achar que não é só com você. Isso acontece com todo mundo. Que às vezes a pessoa, Edu, ô, Edu, nossa, cara, pensei em desistir, mas lembrei que você falou lá da zona de arrebentação que isso ia acontecer. Mas vai mesmo. As pessoas ao seu redor, elas vão tentar te desanimar. Quando as pessoas descobrirem que você está fazendo uma consultoria financeira, está buscando melhorar a sua vida, elas vão tentar te derrubar. E olha que doido. Você está fazendo um negócio que é para melhorar de vida. As pessoas, elas vêm tentar te parar. Porque você está querendo melhorar de vida e elas vão. E até porque, quando você melhora, você destaca o fraco. E as pessoas sabem disso. Se você está melhorando, saindo de onde você estava com outra pessoa, você cresceu e ela ficou, você só deixou ela em evidência.
Então, para ela não precisar fazer ter o esforço que você está tendo de melhorar, o que que ela faz? Ela tenta te derrubar. E aí você para. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. As pessoas ao seu redor vão tentar te desanimar toda vez que você tentar melhorar de vida. Eu tenho certeza que alguns de vocês aqui já passaram por isso. Alguém descobriu alguma coisa que está fazendo de melhorar a vida financeira e a pessoa vai lá e tenta quebrar suas pernas com isso. Não desistam e sempre lembre, a pessoa que está tentando te atrapalhar tem a vida que você gostaria de ter? Não. A pessoa que está tentando te atrapalhar é uma pessoa que você admira, que você gostaria, nossa, eu gostaria de viver do jeito que ela vive. Ou então ela está com alguma ideia que ela está te ajudando a chegar onde você quer chegar? Não. E por que que você está dando ouvido para essas pessoas? Não faz sentido algum. Então, toda vez que alguém tentar te parar, é só olhar para a vida da pessoa. Eu quero ter o relacionamento dela? Não. Eu quero ter a vida financeira dela? Não. Eu quero ter a saúde dela? Não. Você não quer ter nada dela, mas você está escutando o conselho dela. Ela está tentando te parar e você fala, beleza, e desiste. Para voltar para onde? Para onde ela está, que é a vida que você não quer. Então, não desista, que nas zonas de arrebendação, isso aí vai acontecer. E aí, o terceiro código, indo aqui para a nossa parte final, já anota aí, ó, prosperidade. Então, ó, terceiro código, prosperidade. Terceiro código, prosperidade. Todo mundo anotou? Beleza? O terceiro código, prosperidade. E aí eu coloquei, né, essa informação de novo. Não tenha medo de informar as mudanças. Gente, surgiu imprevisto, mudou alguma coisa, avisa. Porque às vezes fica, mesmo falando aqui, batendo na tecla, às vezes não fala. Mas pensa o seguinte: se você não falar, quem se prejudica é você. Você que vai afundar a sua vida financeira se você não estiver aproveitando bem a consultoria. Então é aquele negócio, surgiu o problema, avisa, que daí a gente já consegue intervir o quanto antes para poder resolver. E aí, como eu falei, né, batendo de novo nessa tecla, quando nós focamos na dívida, dá a impressão de que nada muda. Isso aí vai acontecer no começo. Acontecendo no começo, o que que vai acontecer? Você muitas vezes vai pensar em desistir, bate desânimo, mas é continuar, porque vai passar esse período da zona de arrebentação e vai melhorar. Não tenha pressa, né? Respeite o tempo. São 3 anos aí para dar uma virada muito boa na vida financeira. Primeiro ano acaba com as dívidas, segundo ano está tranquilo financeiramente, terceiro ano já é uma das pessoas mais ricas da família. E aí, fechando aqui os três últimos pontos que é legal bater na tecla, não tomar decisão sozinho ou sozinha, porque em alguns momentos, às vezes acontece, Edu, comprei um carro. Mas, meu Deus, nem cabia no orçamento, comprou, né? Teve um rapaz uma vez que a gente atendeu que estava todo endividado. Você tava, nossa, o caso estava bem ruim mesmo. A gente foi conseguir organizar tudo. No mês que ia começar a sobrar R$ 2.000, todos os meses, o que que ele fez? Comprou um carro de parcela de 2.100. Olha que doido. No mês que ia sobrar dois, ele comprou um carro com parcela de 2.100. O que que ia acontecer? A conta já não está fechando, tá gastando R$ 100 a mais. Quando você compra um carro com parcela de 2.100, são parcelas de 36 meses, basicamente. Ou seja, durante 36 meses, ele comprometeu tudo que ele ganha e mais R$ 100. Só que aquilo, o carro dá problema, não dá? Como é que vai arrumar? Tem que pagar IPVA, tem que fazer algum tipo de manutenção, licenciamento. Não entrou na conta. E aí o que acontece? Aí, nisso a gente foi, conversou, meu, eu falei, parabéns, você conseguiu aí ferrar com sua vida financeira. Então, assim, o que que vai ter que fazer nesse período? Vai ter que vender o carro. Ah, mas vou perder dinheiro. Mas é óbvio que vai, fez errado. Então, aquele negócio, antes de tomar qualquer decisão, avisar, porque a gente vai tomar as decisões corretas para a sua vida financeira. Se tiver como comprar uma Ferrari, nós vamos comprar uma Ferrari para você. Mas se não tiver como, não adianta. Ah, Edu, mas o meu sonho é ter uma Ferrari, tá? Mas não cabe no seu orçamento. Ou você faz mais dinheiro, você vai gastar menos para conseguir encaixar o que você está querendo. Ah, mas não dá, então não adianta tentar fazer o que você está querendo. Por isso a importância de não tomar nenhuma decisão sozinho. Qualquer coisa que surgir diferente, surgir algum momento de decisão, fala com a gente, fala, ó, Edu, aconteceu isso, tô pensando em fazer isso. Por exemplo, ah, Edu, surgiu aqui um momento que eu vou precisar mudar de casa, eu tô precisando trocar meu carro, minha esposa, a minha namorada vai morar junto comigo, o que que dá para fazer nessa junção da nossa vida financeira? Então, todo momento de decisão, aproveite e fale com a gente, que a gente vai te ajudar a tomar a melhor decisão. Não usar cartão de crédito, isso aqui é importantíssimo. Batendo palma de novo aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três.
Não usa o cartão de crédito. Porque, Edu, mas o cartão de crédito, ele não é bom? É bom depois que você aprendeu a controlar a sua vida financeira. E aí só controla a vida financeira depois que juntou o dobro do salário no período de um ano. Antes disso, não tem controle financeiro no seu cartão. E muitas vezes você acha que está controlando, mas está mandando a dívida para frente. Então, toda vez que você usa o cartão, você simplesmente jogou um mês no lixo. Você voltou. Porque era para passar um mês mais apertado, mas no outro já ia ficar mais tranquilo. Ao invés de passar um mês mais apertado, você passou esse mês aqui dando uma segurada e pegou várias contas e já mandou pro próximo mês nesse cartão. Vai passar, ou seja, o outro mês nem chegou e você já está apertado com ele. Então, assim, basta a zona de arrebentação da forma mais rápida possível. É não usando o cartão de crédito para mais nada. Tudo o que tiver de conta, muda ali para boleto para você ver o dinheiro saindo. Tira do débito automático. Ah, não, mas deixa o débito automático para não esquecer. Aprenda a não esquecer. Coloca na agenda aí um dia para você pagar as contas, para você perceber que você está pagando. Senão você nem sente. E outra coisa, às vezes você não percebe que está pagando conta a mais. Vamos dar um exemplo. O meu plano de internet, ele envolve 4 linhas de celular e também tem a parte da internet. No total dá mais ou menos ali uns R$ 500. Eu sei quanto é, então é 520 e pouco. Beleza. Então todo mês dá em torno disso. Teve um mês na hora que eu fui pagar, eu pago por boleto. Teve um mês na hora que eu fui pagar, tava 600 e pouco. Eu falei, ué, 600 e pouco, tem alguma coisa errada. Fui lá no boleto para puxar. O que que tinha lá? Em algum momento, não sei o que aconteceu, eu assinei alguma coisa dentro do modelo da internet que estava aumentando uns R$ 100 na minha conta. Que hora que eu fiz isso? Não faço ideia. Não sei se eu cliquei sem querer ou se a própria operadora meteu o louco lá e colocou alguma coisa. Aí o que eu fiz? Já entrei em contato, cancelei e pedi estorno. E aí fiz esse cancelamento. Agora, imagina só se eu deixasse um débito automático. Eu ia falar que a conta está em dia. Só que eu tô gastando lá R$ 100 a mais todo mês. R$ 100 a mais todo mês, no período de um ano, é R$ 1.200. Isso uma conta. Aí tem uma outra conta de mais 100 é mais 1.200. Tem uma outra conta de 200, 2.400 e assim por diante. E aí você gasta dinheiro à toa sem perceber. Então, tire as contas que estão em cartão, débito automático, essas coisas, muda para boleto para você sentir o dinheiro saindo. E você vai aprender a controlar melhor também. Ah, Edu, mas eu sou ruim com data. Coloca no calendário aí para despertar no seu celular alguma coisa para você pagar essas contas, porque a intenção é que você domine a sua vida financeira e não simplesmente pôr um débito automático lá só para ir. Então tem que ter esse controle. Mas é aquilo que eu falo, não use o cartão de crédito. Para de usar o cartão, controla a vida financeira no débito e se tiver alguma coisa diferente que a conta não está fechando, avisa a gente que a gente já vai ajustar. Que volta nesse ponto. Não ter vergonha, medo, receio de informar alguma mudança. Surgiu alguma coisa? Avisa. Edu, tô com vergonha. Não precisa. Edu, tenho receio de falar. Não precisa. Edu, no caso, tenho medo. Medo por quê? A gente vai resolver sua vida financeira. Você tinha que ter medo de não falar. Então é aquele negócio. Quando você não fala, quem se prejudica é você. Surgiu qualquer coisa diferente, avisa que a gente já vai ajustar. Beleza? Show? Mas é no caso, pessoal, tudo isso aqui é um ponto importante para a gente poder levar para a nossa vida financeira. E como vocês viram, são várias regras de educação financeira que a gente aplica. Todas essas regras são regras que dão certo. Então, aquilo é colocar as contas para vencer lá no dia 20, mas pagar o quanto antes, não precisa esperar o vencimento. Paga as contas na ordem certa, nível um, nível 2, nível 3. Vai fazendo toda a organização, tirando as contas de dentro de cartão. Alinha, como eu disse, o CIF, né, para controlar, investir e fazer mais dinheiro. Fazendo todas essas coisas aqui, com certeza a sua vida vai melhorar. E aquilo que eu disse, aproveite a mentoria ao máximo. Tudo que puder fazer, manda para a gente, tira a dúvida, até porque você está tendo acesso direto a pessoas que têm ótimos resultados. A gente está crescendo, prosperando cada vez mais, montando uma empresa aí gigantesca. Então, assim, tem muitas coisas que você pode aprender junto com a gente. Então aproveite ao máximo, manda pergunta, tira a dúvida, que com certeza aí você vai ter um resultado cada vez melhor. Beleza? Show? Mas aí eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês.